Bom, e para falar aí desses casos, eu selecionei questões para que a gente pudesse ver na prática, né, como é que funciona aí casos de excesso, de rendimento, de pureza. Então preste atenção que você vai ver aí que não é nada assim tão difícil, né? Basta você interpretar e relacionar aí os teus dados, né, seguindo aqueles mesmos passos lá que a gente já viu. Então, essa questão aí fala o seguinte, ó: na reação de neutralização representada pela equação não balanceada, quando são misturados 444 gramas de hidróxido de cálcio e 294 gramas de H3PO4. E aí ele te dá lá a reação que não está balanceada, ele mesmo já frisou isso. Te dá as massas molares e te pergunta: é incorreto afirmar que? Aí ele te pergunta: o hidróxido de cálcio se encontra em excesso, são formados 162 gramas de água, a reação produz 465 gramas de fosfato, né? Permaneceram sem reagir 74 gramas, né? O ácido fosfórico é o reagente limitante. Repare, 3 das opções, né, perguntam sobre excesso, limitante, né, e o que ficou sem reagir, né, o que sobrou. Então, te dá um indício, né, de que essa reação é uma questão de excesso. Mas uma outra dica que eu vou te dar, né, para poder identificar questões em excesso, para poder desconfiar que você tem ali uma questão de excesso, é quando ele te dá assim, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Quando ele te dá, ó, a massa dos dois produtos que ele colocou, ó. Ele fala que colocou 444 gramas de hidróxido e fala também que colocou 294 gramas de H3PO4. Quer dizer, toda a característica de uma questão de excesso. Então, para a gente poder começar essa questão, a gente precisa pensar em escrever a reação, obviamente, eles já te deram a reação, e balancear essa reação e depois pensar em descobrir quem é esse reagente que está em excesso, quem é que está limitando essa reação. Antes de tudo, para tudo, balanceia a tua equação. Eu tenho aqui 3 cálcios, do outro lado vou ter 3 cálcios, então eu coloco lá 3. Balanceei o cálcio, beleza? Aí, ó, se eu olhar aqui para o fósforo, ó, eu tenho 2 fósforos aqui e aqui tem um só, então eu vou ter que colocar um 2 ali. Então, colocando um 2 ali, mexi também no hidrogênio e no oxigênio, né? Vamos olhar para o hidrogênio. Aqui fiquei com 6 hidrogênios e aqui já tinha, né, 3 vezes 2, 6, fiquei com 12 hidrogênios desse lado aqui dos reagentes. Aqui só tenho 2, então vou ter que colocar um 6 ali para balancear o hidrogênio. E aí, por fim, balanceamos também o oxigênio, ficou tudo certo, tá? Então, olhando para essa reação, eu vejo que eu precisei de 3 mols de hidróxido de cálcio, CaOH2, né, que reagiu com 2 mols de H3PO4 para formar, né, 1 mol, né, de Ca3PO42 e 6 mols de H2O. Beleza. Se eu fosse pensar nas proporções mássicas, né, eu tenho aqui 3 vezes a massa molar desse cara, né? Então, a massa molar do hidróxido de cálcio é 40 do cálcio, mais 2 vezes 16 do oxigênio, mais 2 vezes 1 do hidrogênio. Então, eu tenho 3 vezes 74 gramas, né? E ali, ó, do H3PO4, eu tenho 2 vezes 98 gramas, né? Por quê? Porque 98 gramas é a massa molar, né, do H3PO4. 3 vezes 1 do hidrogênio, mais 30 do fósforo, mais 4 vezes 16 do oxigênio, vai dar ali para mim 98 gramas. Como eu tenho 2 mols, 2 vezes 98 gramas, tá? Então, olha só, a tua reação, ela tá te dizendo que você precisa ali, né, de 222 gramas de CaOH2 para reagir com 196 gramas de H3PO4. Então, essas são as proporções da tua reação, beleza? Só que no teu problema, ele falou que colocou quanto? Ele falou que colocou 444 gramas de hidróxido de cálcio e 294 gramas de H3PO4. Se liga nessa maldade aqui, se liga. Aqui no teu problema, olha, ele dobrou a quantidade, né, de hidróxido de cálcio. A tua reação estava usando 222, né, 222, né, gramas de hidróxido de cálcio. Aí, o teu problema vai e coloca o dobro, né? Coloca
444 gramas. Então, se ele dobrou a quantidade de hidróxido de cálcio, ele também deveria ter dobrado a quantidade de ácido. Só que ele não fez isso. Ele não dobrou a quantidade de ácido. A quantidade de ácido não foi o dobro aqui. Porque se vocês olharem, o dobro de 196 seria 392. E ele não colocou 392, ele colocou 294. Ou seja, ele dobrou a quantidade de hidróxido de cálcio, mas não dobrou a quantidade de H3PO4. Então, a quantidade de H3PO4 está menos do que precisa, né, essa quantidade aqui de 444 gramas, né, de hidróxido de cálcio. Então, a gente sabe que o reagente que está em menor quantidade é ele que vai limitar a tua reação. Como assim limitar, Ive? Quando ele acabar, o outro não tem mais como reagir, né? Porque acabou a quantidade dele. Então, quando o ácido acabar, nesse caso aqui, né, quando chegar a 294 gramas, ainda vai ter hidróxido para reagir, porque ele está em excesso. Então, o hidróxido de cálcio é o reagente em excesso e o H3PO4 é o reagente limitante. Aí você vai dizer para mim, Ivy, beleza, mas você pegou uma questão muito fácil, porque aqui, ó, foi bem nítido que ele estava dobrando a quantidade de hidróxido de cálcio. Então, ele deveria ter dobrado a quantidade também de H3PO4, e ele não dobrou. Se a tua reação, né, a tua questão não te dá um valor assim, né, tão claro, né, o dobro da quantidade, o que você vai fazer? Você pode montar ali a tua regrinha de 3 e testar os teus valores, né? Então, a tua reação, ela te diz o quê? Ela te diz que 222 gramas de hidróxido de cálcio, ó, reagem com 196 gramas de ácido. Isso é o que diz a tua reação. Essa é a quantidade correta para que eles reajam, beleza? Mas o teu problema disse que colocou 444 gramas de hidróxido de cálcio. Então, você pode descobrir o quanto você precisaria de ácido, né, para reagir com todos esses 444 gramas. E aí, você bota ali X, multiplica aqui cruzado e acha que o valor de X, ó, é 392 gramas de H3PO4. Foi esse valor que ele colocou lá para reagir? Não, né? Ele colocou 294, ou seja, ele colocou menos do que essa quantidade de hidróxido de cálcio que ele colocou precisa. Então, se ele colocou menos, né? Esse é o teu reagente limitante. Beleza? Então, você já sabe que o ácido é o teu reagente limitante. A base foi colocada em excesso. E aí, ó, se você quisesse também testar, né, o quanto você precisaria aí de base para reagir com a quantidade de ácido que ele colocou, então você teria aí, ó, de novo, a mesma relação, ó, 222 gramas de hidróxido de cálcio, né, reage aí com 196 gramas de ácido. Então, os 294 gramas de ácido que ele colocou, ó, que ele te disse lá no enunciado, vão precisar de quanto, né, de hidróxido de cálcio? Então, de novo, multiplica cruzado, essa parada aí, e você vai achar que para os 294 gramas de ácido que ele colocou, ele só precisaria de 333 gramas. E quanto que ele colocou? Ele colocou 444 gramas. Então, ele colocou a mais. Então, mais uma prova aí comprovando que o reagente em excesso é o hidróxido de cálcio. E aí, a partir disso, você pode calcular o excesso, né? Desculpa. Como é que você vai calcular esse excesso? Você vai calcular pegando o que ele colocou, 444, né, com o que efetivamente reagiu. Quanto foi que reagiu? Né? Foi quanto a gente achou aqui, né? No valor do ácido, né? No valor que a gente testou com o ácido, né? A gente viu que o ácido reagiu completamente, ele é o limitante. Então, ó, quando ele usa aqui esses 294 gramas, né, que foram colocados, ele vai precisar de 333 gramas de hidróxido de cálcio. Então, isso aqui foi que efetivamente reagiu de hidróxido de cálcio. E o resto, Ive, o resto sobrou. Então, qual que vai ser a sobra? 444, que foi o que ele colocou de hidróxido, menos o que efetivamente reagiu, que foi 333 gramas de hidróxido. Então, isso menos isso vai dar o valor de 111 gramas de hidróxido de cálcio. Esses 111 gramas é o excesso, é o que sobrou, é o que não reagiu. Beleza? Então, recapitulando aqui para você, ó.
o problema te deu duas massas, né? Duas massas de reagente. Quando isso acontecer, já fica de olho que provavelmente tem alguém ali em excesso, tá? Aí o que a gente fez? A gente analisou, né? Pela nossa reação química, o quanto que a gente usaria de hidróxido de cálcio e de ácido. E aí a gente viu que o hidróxido de cálcio foi colocado a mais, ele estava em excesso. Beleza? Achamos então quem era o excesso, se tem alguém em excesso, tem alguém limitando a reação. O limitante é aquele que está em menor quantidade, né? Então, quando o ácido acabar, ainda vai sobrar uma quantidade de hidróxido de cálcio. Quanto de hidróxido de cálcio vai sobrar? Isso aí você pode descobrir, né? Pegando o seu valor aqui do limitante, que é o que vai reagir completamente, né? Ele vai reagir até o final, né? E descobrindo quanto que esse limitante vai usar efetivamente do seu excesso, do seu reagente que está em excesso, né? Então, aqui eu tenho que 222 gramas de hidróxido de cálcio está reagindo ali com 196 gramas de ácido. Isso aqui é o que diz a tua reação química. É o que a gente achou, né? São as proporções mássicas lá da reação. E aí, usando 294 gramas de ácido, que é o seu reagente limitante, quanto que eu precisaria de hidróxido de cálcio? 333. Então, aí, ele colocou 444 gramas e só usou 333 gramas. Então, aí eu consigo calcular o excesso fazendo a quantidade que ele colocou, subtraindo, né, da quantidade efetivamente que ele reagiu, que é 333 gramas. Então, eu acho aí que o meu excesso, nesse caso, é 111 gramas de hidróxido de cálcio. Percebeu que, mesmo aqui a questão tendo excesso, a gente continuou trabalhando com as nossas proporções ali da reação? Primeiro, a gente seguiu os passos, né? Aqueles passos que a gente já viu. A gente escreveu a reação, balanceou a reação, depois a gente analisou quem ele relacionava, no caso aqui ele relacionou os dois reagentes, né, a base e o ácido, né? Depois a gente viu que ele relacionava massa com massa, né? E aí sim a gente montou a nossa regra de 3, né? Achamos aí quem estava limitando, quem estava reagindo e achamos ali também o excesso, tá bom? Então aí, ó, se a gente fosse procurar a correta, na verdade ele quer a incorreta, ó, preste atenção nisso, isso é bem importante. Ele quer a reação, a alternativa incorreta. A alternativa incorreta seria aqui, ó, essa daqui ele fala, permanecem sem reagir 74 gramas de hidróxido de sódio, que não é verdade. A gente viu que permanece sem reagir 111, é o que sobra. Né? O que sobra de hidróxido de cálcio é 111 e não 74, sobra mais que 74. Então, resolvida aí essa questão.